Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar de uma passagem de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 21. Mas essa parábola vai do 15, do 11 ao 32. Nós pegamos só o 21, o versículo 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa é a parábola do filho pródigo, que pródigo é gastador, esbanjador, não é? Então, vamos relembrar um trechinho da parábola, um resuminho da parábola, porque ela é longa. Então, se alguém se interessar, está lá no 11 ao 32 do capítulo 15. 2 filhos, um dele, o pródigo, pediu ao pai que lhe desse a sua parte na herança, que ele queria viver sua vida. O pai deu e ele seguiu seu caminho sem se preocupar, esbanjou tudo na farra e, enfim, cometeu muitos erros e se arrependeu. O outro que ficou ajudou ao pai e quando o outro voltou, mostrou a pobreza dos seus sentimentos, a sua inveja e a secura da sua alma, pois ele não se alegrou com a alegria do pai, mas pensou somente em si, se achando injustiçado, se corroendo de ciúmes. A princípio, quando a gente lê a parábola, a gente fala, mas é injusto, porque o outro ficou, ajudou o pai. Mas, quando o pai, deixamos e viver a vida. O que vai fazer? Vai ficar segurando? Não, você tem o seu filho é para a vida, não é para você, não é? Não adianta você ficar retendo. O outro tinha necessidade de conhecer a vida. Então o pai deixou. Assim como somos todos nós. Nós não nos rebelamos muitas vezes, não é? Se formos ver a nossa história, cada um tem a sua história. Cada um se rebelou da sua forma, não é? Então, somos todos filhos de Deus, mas às vezes nos afastamos de Deus pelo coração, entregando-nos a toda sorte de desatinos, à sensibilidade da consciência, nos fazendo cegos e surdos aos ensinamentos de Deus. Acontece isso com todos nós. Pode não ter acontecido comigo dessa forma ou com você dessa mesma forma, mas de algum jeito, às vezes a gente se afasta dos ensinamentos de Deus, não é? E aí vem o arrependimento, como o filho pródigo da parábola. Então, o filho pródigo recordou-se da casa, de onde saiu com todas as mordomias oferecidas pelo pai, pedindo-lhe perdão pelas faltas cometidas. E ele tinha um lar, se rico ou pobre, tanto faz, mas ele tinha um lar, ele tinha o pai e a mãe ali ao seu aconchego, não é? Aconchego daquele lar. E o filho se arrependeu e lembrou-se de tudo isso e voltou ao regaço do pai, não é? Pedindo-lhe perdão pelas faltas cometidas, assim como nós fazemos a Deus. Somos todos filhos de Deus e fazemos exatamente dessa forma. E essa parábola, ela também tem a finalidade de mostrar a nós que devemos ter a compreensão, não é? Compreendermos melhor a missão providencial da dor, do arrependimento em nossas vidas, porque quando sofremos, nós acabamos tomando consciência das leis de Deus, embora elas estejam gravadas na nossa consciência, mas como falamos, muitas vezes nos afastamos de Deus. E na dor, ela vem toda se mostrando a nós, e é aí que é bem providencial essa missão da dor, não é? E do arrependimento em nossas vidas. É quando Deus lê os nossos mais profundos pensamentos e vem ao nosso encontro com a sua misericórdia infinita, assim como ele foi ao filho pródigo, pois vê o nosso esforço
em nos melhorar como homem, vê o nosso arrependimento e sabe que estamos dispostos a melhorar dentro de suas leis, que é de justiça e de amor. Então, trouxemos uma história para ilustrar bem tudo isso que queremos falar sobre a parábola. Na parábola tem muitas outras coisas que podemos falar, mas aqui não há o tempo suficiente para isso, senão torna-se muito extenso, não é? É presente de Deus. Certa vez o menino acordou em uma véspera de Natal, muito contente, pois é uma data importante, é uma data festiva e estava para chegar Papai Noel, não é? Papai Noel, criança acredita no Papai Noel. Era dia do aniversário do menino Jesus e é lógico, o dia em que o Papai Noel vinha visitar a todos os anos, todas as casas. E ele esperava ansiosamente o cair da noite para voltar a dormir e olhar o seu pé de meia que estava frente à porta, pois não tinha árvore de Natal. Então, dormiu muito tarde para ver se conseguia pegar aquele velhinho no pulo, mas, como o sono era maior que a sua vontade, dormiu profundamente. Na manhã de Natal, observou seu pé de meia, não estava lá. O que havia, não havia presente algum também em toda a sua casa. Seu pai, desempregado, com os olhos cheios de água, observava atentamente o seu filho e esperava tomar coragem para falar que o seu sonho não existia, e com muita dor no coração o chama. Meu filho, venha cá. Papai, pois não, filho, o Papai Noel se esqueceu de mim? O pai abraça seu filho. Ele também esqueceu do senhor, papai? Não, meu filho, o melhor presente que eu poderia ter ganho na vida está em meus braços, é você. Fique tranquilo, pois eu sei que o Papai Noel não esqueceu de você. Ah, mas todas as crianças da rua estão brincando com os seus presentes. Acho que ele pulou a nossa casa. E o pai disse, não pulou não, meu filho. Os dois foram caminhando sem rumo até chegar num parque e ali passearam, brincaram, se divertiram durante o resto do dia, voltando somente no começo da noite. Chegando em casa, já muito cansado, o menino foi para seu quarto e escreveu um bilhete ao Papai Noel. Veja que interessante. Querido Papai Noel, quero agradecer o presente que o Senhor me deu. Desejo que todos os natais que eu passe faça com que meu pai esqueça de seus problemas e que ele possa se distrair comigo, passando uma tarde maravilhosa como a de hoje. Obrigado pela minha vida, pois descobri que não são os brinquedos que me fazem feliz, e sim o verdadeiro sentimento que está dentro de nós, que o Senhor desperta nos natais. Veja que profundo, não é? Obrigado, e foi dormir. Entrando no quarto para dar boa noite ao filho, o pai viu o bilhete e, a partir desse dia, não deixou que os seus problemas afetassem a felicidade dele e começou a fazer que todos os dias fosse um Natal para ambos. Né? O belo sentimento de felicidade, leveza e conforto não encontramos nos presentes recebidos no Natal, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, mas no nosso dia a dia, na atenção, no carinho, no amor que devotamos uns aos outros. Esse é o verdadeiro presente, o maior presente que podemos receber, não é? Então, vale o que carregamos nos nossos corações, o que tem de mais bonito e não o que se encontra dentro de um embrulho colorido. A vida é um livro em branco e ela não é, muitas vezes, aquilo que esperamos, mas façamos com que seja o melhor para nós, porque somos nós que vamos escrever nesse livro. Então, que possamos escrever coisas maravilhosas, como hoje, não é? Dia dos Pais, que possamos escrever coisas lindas sobre os nossos pais ou os pais sobre os seus filhos.
A vida é maravilhosa, seja qual for a época que estivermos vivendo. O que importa é que sejam todos os dias especiais no convívio diário. Mas isso é uma escolha de cada um de nós, não é? Então, que possamos refletir sobre tudo isso e que possamos ter um dia maravilhoso. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.